Você conhece o papel dos aminoácidos essenciais no emagrecimento? Esse é nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez, o lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nosso entrevistado de hoje é um grande especialista no tema. Humberto Nicastro é nutricionista, coordenador no Departamento de Nutrição da Care Club, coordenador do curso de pós-graduação em Nutrição Esportiva Integrativa e consultor científico da Performance Nutrition. Humberto, que prazer te receber no programa, finalmente! Verdade, né? Uma... Tentamos várias vezes, né? Agora a gente conseguiu. Nossa, chegou a hora, chegou a hora! Você que é uma grande referência em aminoácidos essenciais, né? E aí, vamos começar então relembrando as pessoas exatamente o que são os aminoácidos essenciais. Legal. Bom, aminoácidos essenciais, o conceito mais simples e didático das pessoas entenderem, são aqueles aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir. A gente tem a incapacidade de sintetizá-los. Logo, então, nós precisamos ingerir, seja através de alimentos ou suplementos, porque são aminoácidos, como o nome diz, essenciais, né? Eles são importantes para algumas funções vitais, algumas funções biológicas. E se tornam mais importantes ainda quando nós começamos a criar demanda dentro do nosso corpo. Então, a partir do momento, por exemplo, né, que você se propõe a querer aumentar sua massa muscular, ganhar força, eles não deixam de ser essenciais, pelo contrário, eles se tornam mais essenciais ainda. Então, são aminoácidos que, em condições fisiológicas naturais, a gente precisa ingerir, que o nosso corpo não produz, e em condições sob demanda, como, por exemplo, o exercício, eles se tornam mais essenciais ainda. E um ponto importante é, a partir dos aminoácidos essenciais, nós também produzimos os aminoácidos não essenciais. Então, uma vez que você deixa de ingerir esses aminoácidos, ou algum deles está faltando na tua alimentação de uma maneira mais crônica, você pode passar a ter deficiência de aminoácidos não essenciais também. Então, eles são essenciais por todos esses motivos. Fantástico, perfeito. E quando a gente pensa na suplementação desses aminoácidos, geralmente a gente vê o seu papel na hipertrofia. Quais são os benefícios ou existem evidências que comprovem esse papel dos aminoácidos essenciais da suplementação na hipertrofia? Sim, vamos lá. Primeiro, é importante que a gente entenda o conceito de hipertrofia, tá? Hipertrofia significa aumento de tamanho, seja ele de qual natureza for. Então, por exemplo, se o seu tecido de gordura aumentar, se o tecido adiposo aumentar o tamanho, você fez hipertrofia também, tá? Quando a gente fala de músculo, para a gente conceituar a hipertrofia no músculo, é importante que a gente entenda do que o músculo é feito, né? E o que contribui para o aumento de tamanho dele. A grande composição do tecido muscular esquelético é a água. 60, alguns estudos falam até 75, 80%, vamos falar ali de 60 a 75% do conteúdo interno. Então, fazer uma analogia aqui, imagine uma bexiga, né? O ar, que é o conteúdo interno dela, é como se fosse o conteúdo interno do músculo. 60 a 75% desse conteúdo interno do músculo é água. E o grande atrator, né, aquele nutriente que atrai a água
puxa a água para dentro do músculo se chama glicose, é o carboidrato. Tem até algumas continhas que a literatura nos propõe que a cada 1 grama de carboidrato você consegue atrair 3,14 de água, né? Então, se a gente for pensar no conceito macro, hipertrofia, aumento de tamanho, é um processo que está muito mais vinculado a carboidrato e água. Mas pense que se eu aumentar o tamanho da bexiga e a bexiga não for forte, ela vai estourar, né? Então, esse conteúdo contrátil, essa estrutura, quem confere isso ao músculo são aminoácidos, consequentemente, proteínas. Então, não basta eu aumentar o conteúdo interno dele, eu preciso reforçar a estrutura também. Então, quando eu aumento água, glicogênio, eu também preciso criar novas proteínas, mais proteínas ali em volta, para dar sustentação, estrutura. E aí os aminoácidos acabam sendo determinantes nisso. Então, sim, eles são importantes para a hipertrofia, não são os atores principais ali, são coadjuvantes, mas eles são importantes para o aumento de tamanho do tecido muscular, sim. Perfeito. E no rendimento? Aí a coisa é muito mais interessante, porque quando a gente fala de hipertrofia, uma medida de tamanho, não necessariamente a gente está falando de rendimento. As coisas hoje se misturam muito, né? Uma pessoa com tecido muscular com bom volume de músculo, forte, não necessariamente é uma pessoa que tem rendimento esportivo. Rendimento é correr mais rápido, pular mais alto, fazer mais força, você ser testado no esporte quanto à funcionalidade do teu músculo. Os aminoácidos eles são mais próximos de rendimento hoje do que dessa estética da hipertrofia, né? E quando a gente fala de rendimento, o papel dos aminoácidos ele está muito atrelado à recuperação muscular. Você ofertar uma boa quantidade de aminoácidos ali ao longo do dia e nas janelas onde o músculo está mais aberto à recuperação, como por exemplo no pós-treino. E se você tiver uma boa seletividade dos aminoácidos, que no caso são os essenciais, você tende a otimizar a recuperação. O que isso quer dizer? Recuperar o músculo de uma maneira mais efetiva significa que você está otimizando alguns processos ali dentro, principalmente aqueles atrelados à adaptação. Então, imagine um treino de força, onde você suplementa aminoácidos pós-exercício, pós-esforço. O que você está fazendo? Você está potencializando as adaptações que aquela sessão de treino induziu. Então, cronicamente, em algum tempo, algumas semanas, isso vai se refletir em aumento de massa magra e aumento de força. Diminuição de dor muscular, por exemplo. A curva de recuperação, ela tende a ser um pouco mais intensa. Isso vale para exercícios de caráter aeróbio também. Então, você fez um treino longo no final de semana, correu 20 quilômetros, você adequou a tua ingestão de aminoácidos pós-treino com suplementos. A sua recuperação muscular vai ser melhor, biogênese mitocondrial, recuperação a nível de dor também. Então, os aminoácidos hoje eles são muito mais importantes no rendimento do que na estética. Perfeito, perfeito, fantástico. Assina embaixo. E aí, agora aquela pergunta que não quer calar, porque eu acho que é o tópico quente sempre na vida, né? Existe um papel comprovado para os aminoácidos, para a suplementação de aminoácidos essenciais no emagrecimento? Sim, muito. E acho que isso é o que a gente tem de mais novo, né? É a aplicação mais nova. Existe um preconceito muito grande acerca de aminoácidos, porque isso é minha opinião, tá? Porque eu acho que isso demorou muito a chegar aqui no Brasil. Lá fora, a cultura de suplementar aminoácidos, quando eu digo lá fora, Estados Unidos, que é o berço da suplementação, isso já existe há décadas, né? Em alguns momentos, isso se ensaiou aqui no Brasil, com aqueles xaropes de aminoácido, né? Que se tomava lá atrás, isso perdeu força, às vezes vai e volta. E agora, nos últimos 5, 6, 8 anos ali, os aminoácidos chegaram com força de novo. São produtos excelentes, né? Mas que existem alguns erros conceituais ainda que as pessoas ainda não compreenderam. Então, isso dificulta um pouco a aplicação, né? A primeira coisa é a questão de sabor e palatabilidade, né? De falar, olha, mas não é gostoso, não é bom. E se compara muito aminoácidos ao whey protein, né? Mas o whey também tem aminoácido e é mais gostoso do que os aminoácidos essenciais. Os suplementos, eles não são feitos para serem a coisa mais horrível do mundo.
de você consumir. Mas também não é a coisa mais gostosa, são suplementos, né? Eles têm que ser consumíveis. A gente tem que enxergar ali mais benefício do consumo do que outra coisa. Essa comparação de aminoácidos com whey, ela não cabe. Vamos lá, primeiro porque em um a gente está falando de uma proteína intacta, em outro a gente está falando de substâncias isoladas, soltas. O whey tem caloria, aminoácidos não tem. Uhum. O whey precisa de digestão, aminoácidos não. Aminoácidos estão prontos para serem absorvidos. Então são coisas totalmente diferentes, tá? Não cabe a comparação na mesma frase. O whey são suplementos que têm uma evidência, um corpo de evidências muito grande para emagrecimento. Os aminoácidos começam agora a ter. Não cabe a comparação mesmo assim, tá? Qual é a vantagem quando a gente fala de aminoácidos essenciais para finalidade de emagrecimento? O que os estudos têm demonstrado? Bom, a gente consegue fornecer um bom aporte de essenciais, né, sem fornecer calorias. Então, imagina que você montou um plano alimentar para o teu paciente, onde você colocou como estratégia ali um déficit calórico. Uhum. E você precisa adequar a ingestão de proteínas e aminoácidos dele ao longo do dia. Se você optar por usar uma proteína intacta como o whey protein, você vai ter que contabilizar na conta das calorias que ele vai ingerir o whey. Se você optar por aminoácidos essenciais, a sua dieta vai ganhar mais flexibilidade, porque ele não tem calorias. Então você pode, vou dar um exemplo bem banal aqui, você pode sugerir como um lanche da tarde para aquela mulher que não consegue consumir proteína à tarde, ela tomar 10, 12 gramas de aminoácidos essenciais, consumir um chocolate amargo e uma fruta, e tudo bem, ela conseguiu ingerir aminoácidos ali dentro sem precisar necessariamente mastigar, suplementar. Consequentemente, as aminoácidos essenciais eles têm uma menor incidência de desconfortos gastrointestinais também. Uhum. O que muita gente se queixa com proteínas, né? Os aminoácidos acabam não tendo. Então, olha quantos problemas você consegue resolver dentro de um déficit calórico se você opta por aminoácidos. Não tem calorias, deixa a dieta mais flexível, é fácil de consumir, menor incidência de desconforto gastrointestinal. Uhum. Se você ficar se apegando só ao sabor e deixar tudo isso como secundário, aí fica difícil. Mas aí já dando umas dicas, tem formas de você mascarar a questão do sabor, né? Misturar isso em sucos de baixa caloria, como, por exemplo, sucos cítricos, água com gás, por exemplo. Tem N formas de trabalhar. É um baita recurso para o emagrecimento. Fantástico, fantástico. E uma das coisas assim melhores da suplementação, onde mais se entra, é justamente nessa questão da praticidade, né? Vamos facilitar a vida das pessoas, tanto no sentido de ter uma coisa que é fácil de carregar por aí, porque até a proteína não é a coisa mais fácil de carregar, e também com esse benefício calórico para quem tem que fazer a restrição energética, realmente uma mão na roda. Exatamente. E aí você começa a ver nesses estudos que quando eles partem para o déficit calórico, usando aminoácidos, não há uma necessidade tão grande de você ficar restringindo o carboidrato, nem uma necessidade tão grande de ficar aumentando a ingestão de proteína daquela pessoa. Então, você consegue trabalhar com quantidades de proteína mais normal para hiperproteico, então 1,5 a 2 gramas. Se você coloca whey protein, você vai subir o valor proteico e o valor calórico também, e necessariamente você vai ter que tirar isso de algum lugar, né? Você vai ter que Claro. isso. Então, com os aminoácidos, a dieta fica muito mais flexível. Nossa, fantástico. Isso já é suficiente para valer a pena. E o que é melhor, assim, em termos de eficiência? Suplementar eles todos juntos ou de forma isolada? Porque, mesmo assim, quando a gente fala em aminoácidos essenciais, a gente está falando de vários. Tem algum que tem um papel maior que vale a pena separar ou é melhor colocar o pool ali de aminoácidos essenciais? Falando de síntese proteica, né, construção de proteínas musculares, existem os que não podem faltar. Respondendo a pergunta de uma maneira objetiva, assim, a melhor solução é que todos estejam juntos. Porque você não constrói uma proteína muscular com 1, 2 ou 3 aminoácidos. Você precisa dos essenciais e dos não essenciais também.
Você precisa de todos, tá? Mas dentre os essenciais, o que se destaca ali como um gatilho biológico, um sinalizador, fala-se há muito tempo já da leucina, né? Ela é importante sim. Então, eu diria que você precisa ter todos os essenciais em perfeita harmonia, uma perfeita composição ali, sendo que a leucina é o que você tem que se atentar um pouco mais à quantidade, por conta desse papel de sinalizador celular. No caso de trabalhar com aminoácidos isolados, não é errado, é possível. Na verdade, essa questão de certo e errado não existe. Existe o que é apropriado e o que não é apropriado para determinada situação, né? No caso de aminoácidos isolados, é possível, sim, utilizá-los. Mas aí o recomendado é que você use eles próximo ou junto de alguma refeição. E aí aquela refeição vai acabar dando o aporte de aminoácidos que você precisa. Por exemplo, então, se eu optar por usar leucina ou BCAAs de uma maneira isolada, perfeito, mas não deixe eles sozinhos. Coloque eles próximo de alguma refeição, porque eles vão ser o gatilho, eles vão sinalizar, e na sequência, com aquela refeição, você vai fornecer todo o restante que falta para a história se completar. Perfeito. E aí, isso no caso dos isolados, mas se a gente for trabalhar efetivamente com o pool de aminoácidos essenciais, pode ser então separado das refeições? Pode ser separado, pode ser junto, né? Não tem muita regra, pode ser das duas formas. Perfeito. Nicastro, e dosagem? Especificamente até neste objetivo de emagrecimento que a gente está focando mais, que dosagens são recomendadas? Muito boa pergunta. Quando a gente fala de síntese proteica, pense que o músculo ele tem um limite, né? Ele tem uma característica que se chama, ele é refratário. Refratário significa resistente. O músculo ele é refratário, resistente a aminoácidos. Quer dizer que ele tolera até uma certa quantidade, dali em diante a coisa extrapola. Mas vamos evoluir um pouco desse raciocínio. Os nossos tecidos proteicos, tecidos magros, aquela famosa massa livre de gordura que a gente olha nas consultas, não é só músculo esquelético. Tem água e tem outros tecidos ali que também demandam aminoácido. Eles também precisam de aminoácido. Então, quando a gente fala do processo de emagrecimento, a gente está falando de abastecer os tecidos com aminoácido, mas não só o músculo. A gente está falando de abastecer todos os tecidos. A mesma coisa em condições de treinamento. O fato de você exercitar, por exemplo, o teu músculo quadríceps, membro inferior, olha o tamanho do músculo. Com certeza isso impacta no teu metabolismo proteico corporal, e não só no metabolismo proteico daquele grupamento muscular que você exercitou. Então, conforme as demandas elas são maiores, as doses elas têm que acompanhar. É diferente você exercitar um músculo do tamanho do bíceps e um músculo do tamanho da perna. As demandas são diferentes. Você pode personalizar a quantidade em função de demanda de treino. Mas quando o assunto é emagrecimento, a gente está falando de trabalhar com metabolismo proteico corporal. A gente não está falando de trabalhar exclusivamente com músculo esquelético, tá? Então, as dosagens elas tendem a ser um pouco maiores. Então, quando se faz a ingestão, se fala de consumir na casa de 20 gramas, alguns estudos falam até de 25 gramas de aminoácidos essenciais. Não há necessidade de você ingerir tanto, né? Mas quando você fala de metabolismo proteico corporal, tanto para proteína quanto aminoácido, as doses têm sido recomendadas bem maiores do que eram antigamente. Então já se fala em 70 gramas de proteína, 20 gramas de aminoácido. As coisas estão se atualizando e a tendência é que elas fiquem por aí, em doses mais altas. Claro. Até porque o grande ponto das proteínas e do aminoácido no emagrecimento é meio que combater, não é a palavra certa, mas assim, o fato da gente estar numa dieta de restrição calórica, né? Para evitar a perda de massa magra. Então, de fato, precisa ali de um aporte proteico maior e isso vai refletir também nos aminoácidos, né? E de uma maneira fracionada, preferencialmente de uma maneira fracionada. O músculo, ele sobrevive com nutriente. Ele não sobrevive sem nutriente. Nutriente e treinamento. Então, se você quer preservar a tua massa muscular, você precisa comer ou suplementar. Então, de maneira fracionada, equilibrada ao longo do dia. Tanto que uma das estratégias
que a literatura mais tem evidência, mais defende, não é a única, claro, é você fazer déficit calórico com distribuição proteica ao longo do dia. Essa é a que contempla muita coisa, porque você vai falar de metabolismo proteico corporal, preservação de massa magra, saciedade também. E aí entra um ponto que as pessoas perguntam bastante. Mas se a gente optar por aminoácidos essenciais e não optar por proteína, e o componente da saciedade, como é que fica? De fato, ele vai ficar menor. O aminoácido ele não induz tanta saciedade quanto uma proteína intacta. Mas pensa que você está ganhando flexibilidade na dieta. Então você Sim. vai poder comer, você vai poder mastigar. É um conteúdo calórico aí que ficou disponível. E que pode ser com algo mais palatável, inclusive, né? Preferencialmente com coisas que você mastiga. Aham. Humberto, e para a suplementação de aminoácidos essenciais, tem alguma contraindicação? Não, não, nenhuma. De maneira alguma, a gente tem hoje efeito colateral, risco. O máximo que vai acontecer é você descartar o excesso se a dieta não estiver bem alinhada com a suplementação. Mas não, nem populações de risco, por exemplo, diabéticos, lipidêmicos, doenças metabólicas de maneira geral. Não, a gente não tem nenhum efeito colateral. Mesmo porque Perfeito. os obesos utilizados como voluntários nos estudos, normalmente são portadores, né, de alguma coisa e se beneficiam muito da suplementação de aminoácidos. Então, quando a gente testa aminoácidos em obesos, a gente está testando um grupo de risco. Perfeito. Humberto, muitíssimo obrigada por compartilhar sua experiência. Fica aí e fiquem aí que já já voltamos com a Nutri Responde. Humberto, hoje na Nutri Responde a gente recebeu várias perguntinhas sobre a sua prática clínica. O pessoal está querendo saber em que situações no seu dia a dia, na sua prática clínica, que você prescreve, que você suplementa aminoácidos essenciais. Tá bom. Olha, hoje eu tenho usado bastante para casos de emagrecimento, justamente por ele atuar sobre preservação de massa magra dentro do déficit calórico, me dando mais flexibilidade com a dieta. Como eu falei na entrevista, isso ajuda bastante. Suplementação noturna também, para mim, é um ponto interessante. Muitas vezes eu opto por usar aminoácidos ali para pessoas que treinam à noite, muito tarde, e com pouco tempo de sono, porque não demanda tanto de digestão, não tem digestão com aminoácidos, então aquele efeito da refeição sólida ou semissólida de atrapalhar o sono, por ser muito próximo do horário de dormir, o aminoácido também ajuda bastante nisso. Pessoas que têm uma demanda de recuperação muito alta, por exemplo, triatletas, que costumam fazer mais de uma, duas sessões de treino ao dia, e às vezes treinos conjugados, né? Termina um, vai para o outro, termina um, vai para o outro. Já precisa recuperar do primeiro, entrando no segundo, e não dá para digerir, porque vai começar a treinar, então vai dar desconforto se suplementar ou comer. O aminoácido como um recurso, não é intra-treino, é entre os treinos, ele também ajuda bem. Em alguns casos, tá? Em alguns casos, não são todos, até como intratreino.
tá? A gente usa por treinos de 4, 5 horas, porque você tem necessidade de fazer ingestão de aminoácidos nesse período, até já para começar a trabalhar a recuperação muscular, não fornecer substrato para o músculo usar de energia, não é isso. Mas você poupar ali, talvez a utilização de alguns aminoácidos como intratreino também. Mas isso é raríssimas exceções. Treinos muito longos mesmo, ultramaratona, por exemplo, provas de aventura, provas de montanha, eu costumo passar para ingerir no meio da prova. Perfeito. Nicastro, mais uma vez, muitíssimo obrigada por compartilhar toda a sua experiência. Obrigado a vocês. E muito obrigada a vocês que nos assistem. Curtam, compartilhem, com muito carinho da Nutri, a gente se vê.